Olá, eu sou Juca Kfouri e vou conversar hoje com Ivo Herzog. Quem é Ivo Herzog? Ivo Herzog é filho do jornalista Vladimir Herzog, da Clarice, irmão do André, pai do Lucas. E é isso, engenheiro naval, pouca gente sabe, eu sou engenheiro naval, ninguém acredita, né? Eu sei que você é engenheiro naval porque eu fui ler um pouco sobre a sua biografia, o seu currículo vitae. E a única coisa que eu ainda acho que é possível dizer que mantém você de alguma forma ligado a qualquer coisa naval é que você veleja, é isso? Adoro o mar, né? Adoro vela. Digo muito que se eu não tivesse um filho, talvez eu estava seguindo o mesmo caminho da família Schurman, e me enfiar num veleiro e desaparecer por aí. Esse é um sonho que está guardado. Eu tenho paixão, meu projeto de formatura foi um veleiro, foi a primeira vez na história da engenharia naval que o projeto foi um veleiro. A gente teve lá que quebrar uns paradigmas, mas é uma paixão que eu tenho. E você construiu um veleiro? Quer dizer, você já não. Sim, tá no papel. Mas é um veleiro que, se for realizado, vai para o mar e não afunda? Não afunda, é uma coisa incrível. O Ivo, mas acho que o fã do esporte, quer dizer, o fã do esporte meio alienado, né? Aquele que está meio voando, que não está sabendo das coisas, há de perguntar, bom, tudo bem, mas e o que faz então o filho de um jornalista e da Clarice, engenheiro naval, num programa na ESPN Brasil? Por que mesmo você está aqui? Bom, eu estou aqui porque eu estou indignado, né? Aliás, é uma coisa que eu herdei do meu pai, e minha mãe ajudou a cultivar, que quando a gente vê alguma coisa que é um absurdo, uma coisa errada, a gente tem que fazer alguma coisa, se a gente não, senão a gente se torna cúmplice disso daí. E tem uma coisa muito errada acontecendo e que em particular tem a ver com a história do meu pai, que é a existência do senhor José Maria Marim à frente da Copa do Mundo aqui no Brasil. Essa pessoa, infelizmente, está envolvida na história da morte do meu pai. E a Copa do Mundo é uma coisa tão bacana, né? Assim, eu como engenheiro ficou aquela história, 4 anos, próxima Copa, né? Ficou sempre medindo e de repente chegou a Copa do Mundo do Brasil. Até com mais uma coincidência, você falou agora, eu nasci na Inglaterra em 66. Tá, tô na Inglaterra, foi campeã do mundo na Copa que sediou. E que meu pai transmitiu para o Brasil via BBC. Pela BBC. Né? Então, pensei nisso agora, né? Tem uma raiz talvez até mais longínqua. Tá, interessante. Mas o fato é esse, é um evento que não só eu, imagino que milhões e milhões de pessoas estão esperando, uma grande festa, e de repente uma figura tão lamentável, com um passado que a gente tanto lutou contra essas pessoas e pelo que elas fizeram, coisas terríveis, a violência, a ditadura, a tortura, é a figura de destaque do ponto de vista de organização e do ponto de vista de abrir o nosso país para as nações do mundo todo. Eu, como brasileiro, me sinto muito mal com isso daí. Eu gostaria que tivesse uma pessoa que a gente pudesse se orgulhar, né? Uma pessoa que fosse uma referência, um líder, como foi nos outros países, diga-se de passagem, né? Pelo que eu sei, você pode me ajudar, os comitês organizadores locais, normalmente tiveram figuras de destaque, normalmente com um histórico ligado ao esporte. É a primeira vez na história da Copa do Mundo, pelo que eu entendo, que o presidente da confederação é o presidente do comitê. É uma situação bizarra e é terrível. Então, eu estou tentando fazer que a história desse personagem, José Maria Marim, se torne pública, não só no Brasil, mas no mundo todo, para que as pessoas compartilhem dessa minha indignação e, quem sabe, a gente possa reverter isso daí. Ivo, você tinha 7 anos? 9. 9 anos. Meu irmão 7 e eu 9. Seu irmão 7, isso. Você 9. Você tem lembranças vivas do Vlado? Sim. O Vlado fez você também gostar de futebol? Na realidade, não, ele não era muito. Aliás, sim, eu sei. Não, ele tinha um defeito gravíssimo. Ele não era corintiano? Ele era palmeirense. Ele era palmeirense. Você vê que coisa terrível. Uhum. Então, não era. Ele era uma pessoa mais voltada para o lado intelectual. Na realidade, quem me fez gostar do futebol é um outro amigo muito próximo da família, que é o Fernando Jordão, que também não é uma pessoa muito correta, porque torce para o São Paulo, né? Tem esse defeito daí.
Tô brincando, uma pessoa muito querida, mas o filho dele sim era corintiano, o Rogério. O Rogério. Você sabe que eu tenho na minha conta enfim, o troféu de ter sido fartamente responsável pelo Rossi corintiano, porque eu levava o Rogério aos jogos. Então, antes de levar os meus filhos, eu levava o Rogério. E ele me levava, e eu tenho uma lembrança, que é mais ou menos dessa época, quando a gente foi assistir um Corinthians e São Paulo no Morumbi, na cabine do Osmar Santos. Tá. E que você aí sabe do que isso resultou. Sim. 30 anos depois, o meu filho, por conta dessa lembrança, o Lucas, então com 8 anos, foi assistir um jogo no Pacaembu, do Corinthians, na cabine do Oscar Ulisses. Isso. E 8 anos? Não, 7 anos. Isso. Hoje ele está com 16. Uhum. E sempre que a gente... E ficou uma loucura, porque o menininho lá, eu sou separado, então ele mora com a mãe, eu não estou junto, mas ele liga, pai, já liguei para o Oscar, compra os ingressos que a gente vai no jogo. Eu, ok, sim senhor. Sim. Aí eu chego lá, largo ele na cabine de rádio, vou sentar lá com a torcida. E ele, desde os 8 anos, no intervalo, dá uma comentadinha. É um fanático por esporte, adora muito. Eu sei que o Oscar e ele ficaram muito amigos. O Oscar me conta isso e eu também tive alguma participação nisso. Acho que a primeira vez que ele foi à cabine foi por Você que fez a ponte. Uma ponte que eu tenha feito. Deixa eu só falar sério, voltar a falar sério, para quem eventualmente está pegando o bonde andando e não sabe. Vladimir Herzog foi morto em 1975, depois de torturado nas dependências da OBAN, da Operação Bandeirante, o DOI-CODE, em São Paulo, na Rua Tutóia. Até hoje existe essa delegacia. Eu tive também o infortúnio de passar por lá, muito menos dramaticamente do que o que aconteceu com o Vlado. E até hoje, quando passo em frente, é uma delegacia de polícia comum hoje em dia, me dá um mal-estar dentro da minha barriga. Vlado foi morto e agora, neste ano, recentemente, mês passado, Vlado teve, enfim, seu verdadeiro atestado de óbito, onde está consignado que ele foi morto sob violência, sob sevícias. É uma parte horrorosa da história brasileira, é uma parte negra da história brasileira. Uma história que está sendo revivida agora por intermédio das comissões da verdade, as estaduais e a Comissão Nacional da Verdade, que não terá capacidade ou possibilidade de punir ninguém que tenha torturado, por exemplo, que é um crime hediondo, mas pelo menos de contar a história para que ela nunca mais se repita. José Maria Marim fez uma parte a um discurso do deputado Vadielu, que aliás foi presidente do Corinthians por muitos anos, e era um homem de extrema direita, e tinha um sítio nos arredores de São Paulo, que era usado para torturar presos políticos, onde morreu, aliás, Joaquim Ferreira Câmara, o velho Toledo. José Maria Marim fez uma parte a um discurso de Vadielu, no qual Vadielu denunciava o jornalismo da TV Cultura, que era dirigido por Vladimir Herzog. Neste aparte, José Maria Marim pede uma intervenção do governo, das autoridades, para que volte a paz a reinar nos lares paulistanos e no jornalismo da TV Cultura. Coincidência ou não, 15 dias depois, o Vlado era preso e 2 dias depois aparecia morto, suicidado, que foi a versão oficial. A morte de Vlado e de Manuel Fiel Filho, operário morto em circunstâncias semelhantes no mesmo lugar, tempos depois, são 2 mortes que mudam a história do Brasil. A morte de Vlado leva a uma missa na Praça da Sé, um ato ecumênico, com a presença do cardeal de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, com a presença do reverendo Wright e com a presença do rabino Sobel. 8.000 pessoas vão a este culto ecumênico, cercados pela polícia. Havia, acredite você ou não, até atiradores de elite. Uns nos filmavam, outros apontavam armas. Uma cerimônia que transcorreu em absoluta paz e que começou a mudar a história do Brasil. Eu escrevi
Eu escrevi, não, mais do que eu escrevi. Eu publiquei esse discurso de Zé Maria Marim no meu blog. E fui processado, estou sendo processado, acionado na justiça por Zé Maria Marim por causa disso. E publiquei no meu blog a defesa que foi feita da minha pessoa pelo escritório do Dr. José Carlos Dias, que foi secretário de Justiça do primeiro governo eleito depois da ditadura no Brasil, aqui em São Paulo, do governo Franco Montoro, foi da Comissão de Justiça e Paz, uma maravilhosa defesa escrita pelo advogado Chico Fogo, conhecido assim, o Dr. Luiz Francisco Carvalho. E foi aí que o Ivo tomou ciência deste aparte feito por Zé Maria Marim. E a partir daí, aí de novo, eu já falei demais. Tá. Você conta o que você pensa. Na realidade, Juca, eu acho que a gente foca muito no primeiro discurso dele. São dois discursos. Sim, o discurso do Fleury é tão ruim. O primeiro discurso, quando ele pede para tomar providências, ele pode vir com uma defesa falando, não, eu pedi para, sei lá, imaginava que o Vladimir fosse ser demitido, eu nunca podia imaginar que isso fosse acontecer. Mas o segundo discurso é pior, porque o segundo discurso acontece um ano depois, aí não é uma parte, é um discurso dele mesmo, onde ele usa todo o tempo dele para fazer elogios e chamar de herói, de policial exemplar pelos serviços prestados à cidadania, o delegado Sérgio Fleury. E o Sérgio Fleury, ele era o cérebro das operações ilegais do governo, o cérebro das operações que prendiam aquelas pessoas que eram tidas como subversivas, levava para o doicode, levava para essa fazenda do Vadir, torturava, às vezes morria e o corpo desaparecia. A gente sabe que o corpo do meu pai não desapareceu, porque quando ele se apresenta, com detalhe, voluntariamente, ele não foi preso. Isso é verdade, ele sai de casa e se entrega. Se entrega não, se apresenta. Para evitar essa questão que ele pudesse desaparecer, um colega de redação vai com ele até o doicode e faz a entrega, vamos assim dizer, protocola a chegada do meu pai. Senão poderia desaparecer, como aconteceu com Rubens Paiva, né, que... Sim. Até recentemente, alguns meses atrás, quando surgiram alguns documentos a partir do trabalho da Comissão Nacional da Verdade, surgiram provas que ele efetivamente foi preso, porque até então o Exército negava, né? É uma loucura as fantasias que esse governo fazia naquela época. E esse governo, ele era sustentado por uma base política, a qual José Maria Marim fazia parte. Ele era parte dessa base política de sustentação daquele governo duro, daquele governo violento, né? E a história dele não acaba ali, a história dele continua, né? Depois ele foi vice-governador do Paulo Maluf. O pessoal que estiver nos assistindo agora, cada um tem seu conceito sobre o Paulo Maluf, o meu é dos piores, né? Hoje, na página 2 da Folha, há um artigo do Rogério Gentili, irmão siamês, sobre o Zé Maria Marim, e a expressão era do Maluf. Bom, vou até dar uma olhada, eu não vi. Mas até para lembrar do ponto de vista da história do Brasil, acho que a questão da história é uma questão fundamental e as pessoas têm preguiça quando a gente fala a questão de história. A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá para frente. Mas quando começa o processo de abertura real e a gente vai ter o primeiro presidente primeiro presidente civil no Brasil, ainda pelo colégio eleitoral, existem dois candidatos. O candidato daquelas forças que caminhavam para a democracia, para devolver nosso direito de voto, que foram os responsáveis pela conquista da anistia, essa coisa toda, representados por Tancredo Neves, e o outro candidato que era o candidato da situação, daquele governo, resultado do golpe militar de 64, que torturou, matou, prendeu, era contra a democracia, era fundamentalmente sustentado pelos militares, ou seja, pela força bruta, que tinha como candidato Paulo Maluf, né? Então, tem uma questão simbólica, é importante, esses símbolos são as referências da nossa sociedade, a gente tem que entender isso daí. A nossa história não começou hoje ao meio-dia ou às 8 horas da manhã, quando a gente aconteceu. A nossa história começou desde sempre, a gente tem que conhecer essa história para entender esse nosso presente. Saber quem são essas pessoas, por que as coisas são do jeito que são hoje, por que eu estou tão indignado. Pô, na boa, eu perdi meu pai com 9 anos de idade, uma pessoa que era um intelectual, com jornalista, com foco na cultura, não era nem jornalista político, era um foco na cultura, estava na TV Cultura, foi contratado por quem? José Mindlin, acabou de nos dar a Biblioteca Brasilianas na USP, né?
tinha tido sua vida devassada pelo Serviço de Informações do governo naquela época e não tinha nada contra ele. Ainda lembrando que tem mais um dado em relação à história do meu pai, que é muito complicada. A família dele fugiu da Europa em guerra, porque eles eram judeus, né? Então eles fogem da Iugoslávia, vêm parar no Brasil. O meu nome, Ivo, é em homenagem a um primo do meu pai que morreu em campo de concentração. E aí vem para o Brasil, que parece que é uma terra, né? Terra do samba, terra do futebol. É isso, a terra do samba, a terra do futebol, que é a terra da paz. E não é uma terra cruel. E o ponto que me deixa mais preocupado, de novo, eu tenho um filho de 16 anos, é que não mudou muita coisa. A polícia hoje está matando, só em São Paulo, centenas de pessoas por mês, né? Vamos usar uma coisa então para contextualizar. Eu vou querer que você faça isso no próximo bloco, como eu vou querer que você conte do abaixo-assinado que você criou, tá, e que resultou em mais de 54 mil assinaturas. A gente já volta. Eu converso com Ivo Herzog, filho de Vladimir Herzog, Ivo Herzog, que nesse momento virou assim como se fosse o líder de um movimento que quer evitar que José Maria Marim abra a Copa do Mundo no Brasil ao lado da presidenta Dilma Rousseff. Lembrando que o discurso com nome e sobrenome feito por Marim, elogiando o torturador Sérgio Paranhos Fleury, que Sérgio Paranhos Fleury foi responsável por torturar o pai da filha da presidenta Dilma Rousseff. Foi responsável por torturar o avô da neta da presidenta Dilma Rousseff. Um mês atrás, na Comissão Nacional da Verdade em Porto Alegre, o ex-deputado pelo PDT gaúcho, Carlos Araújo, ex-marido da presidenta Dilma Rousseff e, portanto, pai da filha dela e avô do neto dela, o Gabriel, este homem declarou à Comissão Nacional da Verdade ter sido torturado pela equipe de Sérgio Paranhos Fleury. Tão torturado que baixou o hospital. Ao ter alta do hospital, voltou a ser torturado. Aí pela equipe do Albernaz. Mas é possível imaginar a presidente da República abrindo a Copa do Mundo ao lado de quem fez o elogio do homem que torturou o pai da sua filha? O avô do seu neto? Complicado, né? É bastante complicado, é exatamente esse o ponto. Que tem um limite. Fleury era o herói do Marim, é o exemplo a ser seguido, de acordo com as próprias palavras de José Maria Marim, é o que ele acredita que é como uma sociedade deve ser. E o que eu estava dizendo antes do nosso break aqui, vamos tentar contextualizar hoje numa coisa que os brasileiros estão vendo aí, está com essa discussão de maioridade penal, porque um outro dia um rapaz de 17,11 28 dias matou 2 dias para completar 18. Um estudante de jornalismo da Casper Libero, inclusive. 19 anos. Tem uma relação entre Marim e esse garoto que é o assassino. Tem uma correlação entre a questão de impunidade nesse país. Tem uma relação sobre essa cultura da violência policial, sobre essa questão da impunidade. Isso tudo está ligado, e fundamentalmente está ligado no não conhecimento da nossa história.
O Marinho vem se defendendo, dizendo que a gente está fazendo uma ação contra o futebol brasileiro, somos contra a Copa do Mundo. Dizem até que o Marinho hackeou, né, o site da CBF, quando ele ficou tudo preto lá com uma mensagem contra essa petição que eu iniciei. Eu tenho várias, se quiser um dia a gente debater sobre futebol, a gente pode falar, mas eu sou mais um entre os 180 milhões de torcedores, é mais uma opinião. No caso do Marinho, do que a gente está falando, não. Eu sou filho do cara que ele era contra e que acabou morto pelo discurso que ele fez e morto pelo herói de Marinho. Então, a questão da petição é contra a figura de Marinho pela pessoa que ele é. Eu não vou nem chamar pelo cidadão, porque eu acho que ainda não se qualificou como cidadão, mas é pela pessoa. O que ele fez durante a sua história. Eu acho que não é digno, ele não tem a dignidade para representar o Brasil na Copa do Mundo. Aliás, eu acho que não tem dignidade para representar em nada, a não ser talvez naquelas festas que eles fazem no Clube Militar, no Rio de Janeiro. Talvez lá faça sentido. Aliás, faz sentido, porque é o que ele pensava, era o pessoal com quem ele confraternizava há 30, 40 anos atrás. Então, a nossa questão é com ele, é com o que ele pensa, qual foi o regime que ele suportou, é sobre esse passado, é só essa história. A história não está morta, a história está viva. O nosso presente é resultado da história. A gente precisa conhecer essa história. É só isso que a gente está contando. E a gente eu tenho sido abordado não só pela imprensa brasileira, mas também pela imprensa fora do Brasil, né? Então essa história está tendo uma repercussão internacional. E eu faço uma comparação que é pesada, mas ela é verdadeira do ponto de vista conceitual. Eu acho que ter o Marinho representando o futebol brasileiro é imaginar a Copa do Mundo da Alemanha de 2006 tendo uma pessoa que fez parte do regime nazista na Alemanha, porque é a mesma coisa, regime de exceção, regime da violência, o regime do ame ou deixe, aquela bobagem toda, né? Então, o pessoal lá fora também está bastante incomodado. Tenho recebido essas mensagens de apoio das pessoas lá de fora, na Europa e na América Latina, indignadas e falando assim, como é que o Brasil pode ter uma pessoa como essa à frente do futebol? Essa é a pergunta que me faz, como é que o Brasil pode ter uma pessoa como essa à frente do futebol brasileiro? Ele está acionando você também na justiça? Não. Não. Eu adoraria que fizesse, não tem problema nenhum. Aliás, eu tenho falado, e digo aqui de novo, se o Marinho acha que eu estou pegando pesado, que tem informações que não estão precisas, vamos conversar. Não tem problema nenhum. Você foi à sede da CBF, não? Eu estive na sede da CBF para entregar a petição. A petição foi entregue na CBF. E foi anunciada que seria entregue aquele dia. Quer dizer, não, eles estavam nos esperando. Não, eles estavam nos esperando. Eu cheguei lá, eu e o Romário, para fazer a entrega. Tinha um forte esquema de segurança no prédio para não deixar a imprensa entrar. Nós entramos imediatamente, as catracas lá, é um prédio comercial, estavam abertas, fomos diretamente ao 5º andar da CBF. Aí teve uma situação um pouco bizarra, porque só tinha a recepcionista no hall e um câmera profissional, filmando cada movimento nosso. Aí a gente falou, a gente queria falar com o Marinho. Na missa do lado foi assim também. Pois né? Eles têm o know-how, eles sabem como fazer, né? A gente gostaria de falar com o Marinho. Não está. Então um dos diretores. Não tem ninguém. Entrega no protocolo. A gente fez a entrega no protocolo, protocolamos a petição. Da mesma maneira que eu mandei pelo correio para os 20 clubes da Série A e 27 federações estaduais, que têm o poder de definir quem representa o futebol brasileiro. Não podem mais alegar desconhecimento da história dessa pessoa, José Maria Marinho. Ou seja, se eles não fizerem nada, é porque eles acham que algum desses presidentes de clube, de alguma maneira, devolveu, recebia a sua... ou nada? Não, nada, silêncio total. Silêncio total. Silêncio total. E é uma coisa muito complicada, Juca, você tem um pouco mais de idade do que eu, gosta de futebol, acompanha há muito mais tempo. De novo, futebol é uma coisa muito bacana, uma coisa que entusiasma, é um espetáculo, mas essa é a superfície do futebol. Sim. Se você quebrar isso, né, quando quando tem assim um óleozinho em cima da água, se você dá uma furadinha, o que está embaixo é muito triste, é muito feio. Cheira muito mal. E não deveria ser isso. Eu não estou nem falando da questão de corrupção, não. Tá. Mas assim, eu acredito, de novo, por conta dos ensinamentos do meu pai e da minha mãe, que nós, como cidadãos, temos a obrigação de exercer a cidadania. Nós temos a obrigação de termos posicionamentos sobre as coisas do nosso cotidiano. A nossa existência influencia o mundo.
né? Eu já estou falando aqui, estou influenciando um pouco mais de pessoas. Claro. De um lado ou de outro, não interessa, as pessoas podem concordar ou discordar. Claro. Não tem problema nenhum com isso, é perfeito. Essa é a essência da democracia. E a beleza da democracia, é a diversidade, né? Um jogador de futebol, ele é um ídolo. Ele tem seguidores, tem pessoas que admiram. Eles têm um poder de influenciar N vezes maiores. O que eu quero dizer com isso? O Brasil hoje, ele é o que é, bem ou mal, com a democracia boa ou ruim, com a corrupção boa ou ruim, com o nível social bom ou ruim, com a qualidade de educação boa ou ruim, com a violência boa ou ruim, como resultado dessa influência que eu, você e toda a sociedade faz sobre ela mesma. Mas, de novo, algumas figuras têm um poder de influenciar, de transformar esse mundo maior do que outras por uma questão de exposição, por uma questão de gerar admiração. O que eu quero dizer com isso é que eu acredito que todo mundo tem essa responsabilidade, os jogadores têm uma responsabilidade ainda maior. E eu lamento muito que o jogador, hoje, é aquele negócio, vai lá, joga, faz o gol, não faz, dá aquele discurso maluco de entrevista no final do gol, e não emite opinião sobre nada. Sim. Não tem opinião. Houve uma exceção na nossa história, e eu não quero falar de que time eles pertenciam, todo mundo sabe, mas isso não é importante. Que foi durante o processo das direta-jás, quando alguns jogadores, por acaso, eram de um time naquela época, mas depois foram jogar em outros, então não tem nada a ver para quem eles torciam, isso é bobagem, mas eram jogadores de futebol, e subiram no palanque junto com Osmar Santos, junto com Ulisses Guimarães, junto com Lula, junto com Tancredo Neves, junto com Franco Montoro, pedindo a mudança desse país. Isso tinha que acontecer mais vezes. Eles tinham que dizer o que eles acham do José Maria Marinho à frente da CBF. Não é possível, no século XXI, nesse país maravilhoso que teve um operário que chegou à presidência da República e fez um governo importante, que teve um intelectual que chegou também, que tem agora uma mulher, ou seja, que a gente teve todas essas conquistas, que uma entidade haja de maneira fascista contra os seus afiliados. O que eu quero dizer com isso? Eu acho, posso estar errado, que um jogador não tem a coragem de se manifestar pelas represárias que ele pode sofrer. Sem dúvida. Né? E isso tem que mudar. Isso tem que mudar. A gente está vendo hoje o Romário é uma surpresa maravilhosa. A gente vê vários ex-atletas que vão procurar a carreira política porque queimaram todo o seu dinheiro e precisa continuar sobrevivendo. E joga o jogo dos cartões. Né? Inclusive grandes figuras aí que eu mesmo já tive admiração. Tem uma figura aqui da cidade de São Paulo, não quero citar o nome, que a gente sabe que está envolvido numa bagunça e que nunca fez um trabalho decente como político. O Romário é uma surpresa maravilhosa, ele está indo lá, ele vai lá, eu estive em Brasília para um outro assunto, um projeto que a gente está fazendo, e eu estava indo para o aeroporto e ele me ligou do gabinete dele às 8 horas da noite, ele estava trabalhando lá às 8 horas da noite, é um cara que está empenhado, está com um discurso que tem conteúdo. Por que isso não acontece mais? O não acontecer, o que eu acho que cada jogador de futebol tem que pensar, e técnico também, e dirigente também. Futebol, claro. É que tem, de novo, eu volto a dizer, por exemplo, se você pegar um técnico de futebol de qualquer um grande time ou da nossa seleção, ele de novo é uma figura de referência, ele tem um poder de influência maior, ele tem uma responsabilidade maior. E ele se calar diante dessas coisas que acontecem, ele tem também uma culpa maior, no meu entendimento. Ele tem uma cumplicidade maior sobre esse tudo que está acontecendo. Por omissão, sem dúvida. Por omissão, exatamente. Claro. Isso é crime. Claro. Em alguns lugares é crime. Claro. Claro. Eu vou citar aqui uma frase que está escrita no túmulo do meu pai, e que é uma frase dele, e que é um pouco que é o norte da minha vida, que diz alguma coisa do tipo assim, que quando perdemos a capacidade de nos indignarmos frente às atrocidades cometidas contra outros, perdemos os direitos de nos considerarmos seres humanos civilizados. É isso. E é a pura verdade, isso serve para tanta coisa. E é de alguma forma não fechar os olhos para a barbárie, né? E o Vlado nunca fechou os olhos para a barbárie. Quando eu vejo, eu esqueci de dar uma informação que é importante, o Ivo também comanda o Instituto Vladimir Herzog, que é um instituto que nasce em defesa dos direitos humanos, que alarga seus horizontes hoje, inclusive sobre as questões da liberdade de expressão e a proteção ao livre exercício do jornalismo. Tem um prêmio jornalístico hoje dos mais importantes do país, que é o prêmio Vladimir Herzog, destinado às
as reportagens de alguma maneira vinculadas aos direitos humanos. Aliás, a ESPN tem orgulho de 2 anos atrás, sendo um canal esportivo, né, ter recebido esse prêmio. E é isso que eu queria explorar um pouco mais com você, Ivo. Quase te chamei de Vlado. Que é essa maneira pela qual você olha o futebol. Não é? Futebol é muito mais do que uma coisa que acontece dentro das 4 linhas, né? Muito mais do que acontece dentro dos 90 minutos. E ainda mais num país como o Brasil, e ainda mais num país que vai receber uma Copa do Mundo. Isso te fez chegar à FIFA. Você mandou uma carta para o Joseph Blatter pedindo que o Comitê de Ética examine o caso José Maria Marinho. De lá veio resposta? Veio resposta. A gente trouxe até uma cópia aqui. Eu mandei no domingo à noite. Eu fiquei surpreso que na própria segunda-feira, no início da tarde, eu já tinha uma resposta do próprio Blatter, dizendo que estava encaminhando o caso para o Comitê de Ética da FIFA, e no decorrer do dia chegou o ofício da FIFA formalizando que o processo junto ao Comitê de Ética está instaurado, e ontem mesmo o próprio Jerome Volker, eu não sei qual é o cargo dele na FIFA. Ele é o secretário-geral, segundo homem da FIFA. Segundo homem da FIFA. Eu fiz uma troca de e-mail com eles, ele entrou em contato comigo, falando assim, desculpa por ter demorado para te responder pessoalmente, o caso já está com o Comitê de Ética. Eu respondi agradecendo e perguntando, e aí, o que acontece? Ele me explicou um pouco que é um processo. Infelizmente, claro, é um processo que me preocupa o tempo dele, porque, volto a dizer, o meu problema como brasileiro e que ama esse país, eu morei alguns anos fora, fui estudar fora, poderia ter ficado morando fora, mas eu não quis, meu país é aqui, minha terra está aqui, minhas raízes. Você estudou nos Estados Unidos, Ivo? Estudei nos Estados Unidos, eu fiz um mestrado nos Estados Unidos, meu filho nasceu lá, e eu quis voltar para o Brasil, que aqui é meu país. A mesma história do meu pai, né? Só estou fazendo um rápido parênteses, eu nasci na Inglaterra, na época, em 66, meu pai estava lá por conta do golpe de 64, foi fazer um curso na BBC, minha mãe volta para o Brasil comigo e com meu filho, com meu irmão, de navio, em 68. Meu pai está para embarcar, uma semana antes entra o AI-5, que foi aquele decreto que acabou com todas as liberdades políticas, né, os partidos, aquela coisa toda. E as pessoas falam para ele não voltar, que seria muito perigoso. E ele fala assim, não, eu vou voltar, porque o Brasil é o meu país, é lá que eu tenho que estar. Senão eu não sou gente, senão eu não estou fazendo cidadania, todo esse discurso que eu acabei de falar, né? Então a mesma coisa eu, né? Estou aqui porque eu amo esse país, eu quero ter orgulho desse país, a gente vê conquistas sociais que nos deixam orgulhosos, a gente vê coisas terríveis que nos deixam muito tristes. Outras quais temos que lutar. Por conta do Instituto, eu tenho tido muita exposição ao sistema público de educação e estou extremamente indignado, mas é um outro programa, não é um programa esportivo. E eu quero falar do Brasil, quero continuar falando do Brasil com orgulho, com emoção, para as pessoas que vão vir de fora. Né? Eu quero que as pessoas olhem para o Brasil e que falem, pô, que legal que é esse país. Né? E as pessoas hoje estão dizendo assim, mas espera um pouquinho, vocês vão fazer uma Copa do Mundo e essa é a pessoa que está à frente desse... Elas estão falando isso. Claro. Eu sei que eu estou falando isso, mas essas pessoas que nem conhecem... Claro. Estão eu quero lembrar, antes de chamar o intervalo, para um aspecto que deveria ser secundário, mas no caso do Vlado não é. Vladimir Herzog não era da luta armada, Vladimir Herzog nunca pegou uma arma para derrubar a ditadura. Vladimir Herzog queria derrubar a ditadura porque Vladimir Herzog foi um democrata. Isto evidentemente exacerba a violência cometida contra ele. Não que aqueles que pegaram em armas, ao serem presos, ao estarem sob proteção do Estado, pudessem ser torturados e mortos, que também não poderiam. Que é uma coisa que nem todo mundo ainda entendeu. O que está se apurando no Brasil, neste momento, é a violência de Estado. As pessoas dizem, mas tem que olhar os dois lados. Não, o outro lado que pegou em arma, ou já foi punido, ou já morreu, ou já foi torturado, ou já foi exilado, e não tem força de Estado. A violência de Estado é o que está sendo, neste momento,
investigado no Brasil. É só isto, a violência do Estado. E este Estado matou um jornalista que nunca deu um tiro ou pensou em dar um tiro em ninguém. A gente já volta. Converso com Ivo Herzog, o presidente do Instituto Vladimir Herzog, o filho do Vlado, o filho da Clarice Herzog. A Clarice Herzog, que foi homenageada na célebre música O Bêbado e o Equilibrista, de Aldir Blanc e João Bosco. As Clarices e as Marias. A Clarice é esta Clarice, publicitária, profissional das mais respeitadas no país e que sofreu tudo o que você é capaz de imaginar com 2 filhos pequenos, com o episódio da morte do Vlado, e ela nunca se curvou. É uma mulher dessas que o Brasil se orgulha de ter como filha. Ivo, qual é, assim, a sua primeira lembrança de futebol? Quer dizer, você foi alfabetizado na Inglaterra, num país que... Não foi, não. Você não foi alfabetizado lá? Com 2 anos, 2 anos eu vim para o Brasil. Ah, tá, ok. Eu vim muito cedo. Na realidade, a primeira lembrança que eu tenho deve ser de 74, quando meu pai comprou uma televisão colorida para a gente assistir a Copa do Mundo. Tá, na Alemanha. Na Alemanha, mas eu tinha 7 para 8 anos, então é uma coisa muito frágil essa lembrança, né? Eu acho que a grande lembrança mesmo foi por conta desse amigo comum, o Rogério Jordão, que era um fanático, jogava futebol, gostava, o Fernando, que era sempre o jornalista, Fernando Jordão, que sempre brincou muito. Quando o São Paulo perdia, ele falava, mas esse é um jogo, mas que besteira que é esse jogo, 22 caras idiotas correndo atrás de uma bola, que bobagem é essa? Fernando Jordão. Fernando Jordão é o autor do primeiro livro, ainda sob ditadura férrea, sobre o caso Herzog, e é um livro absolutamente admirável, um livro de uma precisão e de uma coragem pessoal. Fernando Jordão é fartamente responsável pela cerimônia ecumênica da Praça da Sé, ao lado de Audálio Dantas, que presidia então o Sindicato dos Jornalistas. 2 brasileiros que, sem uma bravata, sem um gesto radicaloide, conduziram aquele momento com raríssima habilidade e coragem pessoal. A gente tem que sempre lembrar isso, né? Não, com certeza. E aí, então, você ia ao campo com ele. E aí, por que você se ligou ao Corinthians? Por causa do Rogério? Por causa do Rogério. Aí eu me lembro o título de 77, aquele sofrimento, né? 23 anos sem título. Lembro que eu estava perto da represa, na casa de dos amigos da minha mãe, quando o Corinthians foi campeão, gol do Palhinha, de orelha, de nariz, sei lá do que foi. Bateu na cara dele. Mas eu nunca fui um cara muito, assim, de ir em estádio. Eu, com certeza, meu filho, a primeira vez que eu fui no estádio com meu filho tinha 7 anos, então eu tinha 37. De lá para cá, eu fui 10 vezes mais no estádio do que eu fui nesses primeiros 37 anos. Para fazer companhia do Lucas. E hoje ele vai já com os amigos. É aquele negócio que eu te falei, pai, estou indo para o estádio. Bacana. Fora que o Pacaembu é uma delícia, né? Ivo, e medos? Quantos medos? Medos. Depois da morte do Vlado, quer dizer, eu imagino que seja para uma criança de 9 anos que perca o pai nas circunstâncias que você perdeu. Você tinha, assim, não tinha? Não tinha consciência, não tinha medos, não tinha um entendimento da situação. A gente precisa lembrar que tem uma questão interessantíssima e muito
admirável da religião judaica é que você não vê o corpo. Sim. Né? A ideia é que você lembre da pessoa viva. Então eu nunca vi meu pai morto. Então talvez não, ficou uma fantasia por um bom tempo, quando eu era criança, que meu pai não tinha morrido. Que uma hora iam encontrar ele vivo em algum lugar. Né? Nunca houve assim o... Você não foi ao enterro? Não, eu fui ao enterro. Você foi, pois eu me lembro de você no enterro. Não, eu fui ao enterro. Mas assim mas mesmo... É um caixão, Tá, não pode não ter nada lá dentro. Ok. Não pode? A criança, sim, claro. Não. Se tiver que apostar sua vida que tinha alguma coisa lá dentro, você apostaria a sua vida? Ainda mais naquele período? Tá. Não. Tá. A gente sabe que não. Mas você tinha consciência de que era uma situação de violência que cercava o seu pai? Isso. Rapidamente, pelo próprio assédio, pelo próprio exposição que foi gerada, né? Muita gente, muita imprensa, e não houve medo, houve raiva, na realidade. Houve raiva e eu passei a ter um sentimento muito bem definido do que eu penso sobre militares, da polícia ao exército. Né? Depois de muito tempo, décadas, eu consegui, vamos dizer assim, qualificar um pouco melhor esse sentimento. Eu mesmo, quando fiz engenharia naval, tinha colegas da Marinha. Claro. Né? E não vou falar, você é da Marinha, você não presta, coisa não pode ser tão maquineira. Embora o Senimar, no Rio de Janeiro, tenha sido um centro de torturas tão brutal quanto foi Isso. Albany. Mas eu vou dar um exemplo, por exemplo. Se hoje eu tivesse poder nesse país para decidir onde deve investir, acho que tinha que investir mais dinheiro nas Forças Armadas. As Forças Armadas melhor as nossas Forças Armadas. Eu acho, porque eu acho que é um centro de desenvolvimento tecnológico importante. Eu acho que tem algumas questões da sociedade que elas atendem bem, até para o próprio indivíduo que vai fazer uma carreira militar. Assim como você fazer jornalista, o cara quer ser militar, não tem um problema nenhum. O que existe hoje ainda, que me contam, que é muito complicado, é um processo de lavagem cerebral, que tem salas que a pessoa, quando entra no processo de educação da carreira militar, que é um processo, comunista come criancinha, daquelas, esses caras daí, não sei o que, e tem que ser eliminado. O que eu quero dizer é o seguinte, militar e violência não é a mesma coisa. Não deveria ser. Não deveria ser. O militar é um serviço que tem que ser prestado à nação, né? Defender o nosso país, sim. Eu, por exemplo, eu sou engenheiro naval, gosto muito do mar. Uma das coisas que não tem, que eu vejo que é uma violência, não existe fiscalização nas praias. As pessoas dirigem aqueles barcos, aqueles jet ski, fazem o que querem, fazem absurdos e não tem ninguém fiscalizando. Hoje está a cargo da Marinha. Tem que ser mais bem equipada para cuidar disso daí. Mas, com certeza, eu não tenho nenhuma simpatia. Eu, por exemplo, se minha casa for assaltada, eu não vou chamar a polícia. Não quero. Não quero, deixa, assaltou, vou lá, chamo o seguro, resolvo a questão. Chamar a polícia para quê? Isso me lembra aquela música do Chico Buarque que ele não pôde assinar, era o Chiquinho, como é que ele chamava? Não sei o que, da Adelaide. Ah, meu Deus do céu. Como é que era? Ele assinava com pseudônimo, alguma coisa da Adelaide, agora fugiu. O Dr. Alzheimer às vezes comparece. Chico assinou a petição. Pois é, aí me lembrei. Chico Buarque assinou a petição. Vamos andar outros. Fernando Gabeira assinou a petição. Fernando Gabeira. O Frejó do Rio assinou a petição. Enfim, isso foi interessante, porque quando eu peguei o negócio para imprimir e fui dar uma formatada... Julinho da Adelaide era o pseudônimo do Chico. Eu estava lá com 50 mil nomes, né? E tem uma outra pessoa que tem um entendimento de cidadania que escrevia bobagem. Meu nome escrevia um palavrão, né? Tá. Então eu fui tirando essas bobagens daí. E em 50 mil nomes eu encontrei um monte de gente conhecida. É muito louco isso daí. Fala, olha só, primo do meu filho assinou a petição. Né? Então foi interessante. E foram realmente assim, a gente tinha uma meta de ter 10 mil assinaturas. Rapidamente o negócio estourou, se tornou importante, a gente deixou um pouco mais de tempo e passou de 54 mil assinaturas na data que a gente entregou para a CBF. Muitas pessoas que assinaram, eu acho que talvez já que a gente estava chegando perto do final, para eu deixar até uma mensagem, porque eu promovi muito via o meu Facebook pessoal. De novo, isso sempre foi uma atividade do Iverzog, não tem nada a ver com o Instituto Vladimir Herzog, o Instituto é outra coisa. Então eu promovia no meu Facebook pessoal e aí eu recebia respostas, comentários tipo, eu apoio isso daí que você está fazendo, mas eu não vou assinar porque não vai adiantar nada, a CBF é uma entidade privada, a gente não pode mudar. Sim. E eu comecei a responder para essas pessoas coisas do tipo, não tinha nada na lei que diziam que se 1 milhão de pessoas fossem para o Vale do Angabaú, a gente ia voltar a ter eleições diretas. A gente teve eleições diretas.
que se a gente pintasse o rosto de verde e amarelo, a gente derrubava o presidente. E a gente derrubou o presidente. Enfim, esqueci um monte. Não tem nada na lei. O que existe é que é importante a sociedade mostrar o que ela pensa, que isso vai mudar a sociedade. As leis vão se mudar em função disso daí. Eu espero, inclusive, que a lei mude sobre essa questão da CBF. Apesar de ela ser uma entidade privada, ela mexe com muito dinheiro público. E como vocês da imprensa têm lembrado bem, eles usam a nossa bandeira, as nossas cores, os nossos hinos. Então a CBF não é tão privada assim, ela é um pouquinho de cada um de nós. E eles não podem fazer o que eles quiserem. Eles têm que respeitar princípios determinados por quem? Pela sociedade. Não é pelo Iverzog nem pelo jogo, é pela sociedade. E essa manifestação mostrou um pedaço desse pensamento da sociedade. Você, se fechar os olhos e imaginar uma solução para essa questão, você acha que essa solução virá aqui, de dentro do Brasil, ou virá do futebol brasileiro, virá do governo brasileiro, ou virá da FIFA? Essa é a pergunta difícil. Essa é uma pergunta muito difícil. Eu esperava, e eu espero ainda, deixa o Marinho presidente da CBF. Ele não tem porque ser presidente do comitê organizador, que é o que realmente é a Copa do Mundo. Uhum. Ele deveria ter esse mínimo de sensibilidade e se afastar dessa organização. No mundo todo, nas histórias da Copa, nunca houve uma pessoa que ocupasse os dois cargos. Pergunto para todo mundo que está nos vendo hoje. O Marinho é tão mais competente, tão mais inteligente, tão mais dedicado, tão especial, que ele é insubstituível e a gente está ganhando por ter ele cuidando das duas coisas? Eu acho que não. Tenha um pouco de humildade, senhor José Maria Marinho. Dá um pouquinho do bolo para uma outra pessoa. Deixa outra pessoa cuidar da Copa do Mundo. Está causando uma série de constrangimentos com o nosso governo e já com o governo de outros países. Está causando constrangimento com a própria FIFA. E está causando constrangimento hoje com a sua sociedade toda. Se não quer paz, você está com mais de 80 anos. Para que se aborrecer com isso? Vai cuidar da CBF, que já é demais, eu também acho, mas é outra história, é outra petição. Mas vai cuidar só da CBF, deixa o comitê da Copa do Mundo para um cara mais novo, uma nova geração, um país de jovens, deixa um jovem tocar esse negócio. Põe um moleque para cuidar disso daí. Ivo, muitíssimo obrigado. Obrigado. Eu termino só voltando a perguntar. Você acha que a presidenta da República do Brasil, Dilma Rousseff, pode estar ao lado de quem fez o elogio do homem que torturou o pai da sua filha, o avô do seu neto? A gente se vê. Dizer o que de Iverzog? Dizer que Iverzog nos representa.